Orar pelo pastor Hélio Portela. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, a vida do teu filho. Oh, Senhor, nós já louvamos, nós já entregamos nossos dízimos, as nossas ofertas, já ouvimos testemunhos que edificam, Pai, esta casa e edificam quem tu és, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, mas nessa hora vem um alimento que vem do céu. Pai, usa o teu servo com sabedoria, com a palavra rema sobre as nossas vidas. Pai, que ele possa ser usado como instrumento do céu, Pai, sobre as nossas vidas. E todos dizem: aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como é que está esse domingo? Bênção, né? Na casa do Senhor, motivo de alegrias. Quero pedir a vocês, se possível, abram as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 6. Depois, Marcos, você me ajuda, a gente vai caminhar no 6, no 7, no 8. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, quero louvar a Deus pela vida do nosso bispo, nossa bispa, esse casal abençoado por Deus, instrumento de Deus para abençoar a minha vida, a nossa vida. Antes de mais nada, eu quero dizer que hoje eu estou muito emotivo. A bispa ontem, ela me ligou, preocupada, né? Aí disse: meu filho, é você que vai pregar amanhã? Imagina, você dizer que é, né? Ter a pretensão. Falei: minha bispa, eu estou na dispensação. Ela disse: é porque eu estou achando o bispo muito tranquilo. Ele está trabalhando muito. E aí eu perguntei para ela: a senhora gostaria que eu ministrasse sobre algum tema? Ela disse: não, fale aquilo que o Senhor colocar no seu coração para falar. E sobre a sua bênção, minha bispa, sobre a sua bênção, meu bispo, eu subo nesse altar, sentindo a presença de Deus. Juízes capítulo de número 6, a partir do verso de número 9. Verso de número 8. E o Senhor enviou-lhes um profeta, que lhes exortou, dizendo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vocês e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. O anjo de Yahvé veio e assentou-se. Vale ressaltar aqui que até aqui, o verso de número 10, nós temos um momento. A partir do verso de número 11, nós temos um outro momento. Naquele primeiro momento, Deus estava falando através de um profeta para Israel. E aqui agora, no segundo momento, o anjo aparece a Gideão e começa no versículo 11 dizendo: o anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre um grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e aqui diz Yashor ben Abiezer, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou, dizendo: Yahvé
está contigo, valente guerreiro. Diga comigo: o Senhor está contigo, homem. Diga: homem, mulher, guerreiro. Meus irmãos, eu confesso a vocês, todas as vezes que eu sou comissionado para falar aqui no altar, eu tremo. Eu não sei, pastor Wendel, quando é que eu vou ter assim aquela tranquilidade que o senhor tem, mas eu fico nervoso de verdade. E eu disse que hoje eu estou emotivo, e vou lhe dizer por quê. Porque há 58 anos atrás, no dia 17 de novembro de 1966, a minha mãe dava à luz a um menino chamado Hélio Viana Portela. Aleluia. Os registros foram invertidos. E quando meu pai foi registrar, registrou primeiro a minha irmã Marilde. Portanto, hoje nós celebramos o aniversário da minha irmã, dia 17. E o meu é celebrado amanhã oficialmente, dia 18. Mas desde a primeira hora do dia de hoje, eu e a minha irmã, e os meus irmãos, e os meus filhos, a minha família, vira aquela confusão: é o do senhor, é o dela. Então vamos para o que a mamãe disse que era, né? Então, o que está no papel é o da minha irmã, então é o da minha irmã, e amanhã é o meu. Mas para mim é um dia muito especial, porque a mamãe contava muitas histórias a respeito de todos nós os filhos, mas tinha uma história que me envolvia desde o meu nascimento, e eu quero compartilhar nesse dia. É que quando ela estava grávida, e meu pai trabalhando na roça, ela tinha que levar nesse período, a comida aos trabalhadores. E eram muitos trabalhadores na roça com meu pai, e ela tinha que fazer aquela panelão de comida, e fazia aquela bacia, botava uma trouxinha assim, uma rodia na cabeça, botava uma trouxa, e colocava a bacia. E meu irmão é 1 ano e meio mais novo que eu. Então, era o meu irmão aqui do lado, eu na barriga e um bacião aqui do lado. E mais 2 pessoas que acompanhavam ela naquele dia, que era a véspera, a semana do meu nascimento. Uma semana antes, ela ainda estava levando e caminhava cerca de 2 léguas, o equivalente a 12 quilômetros, para levar a comida. E ela diz que o mato era muito grande, nós estamos falando aí de muitos anos atrás. E havia onça naquele tempo. E eu não sei se vocês sabem, mas as mulheres dizem que quando a mulher está grávida, ela tem a capacidade de atrair bichinhos para ela assim, né? Tem mulher que quando está grávida, ela não gosta de rã, de gia. E naquele período, parece que tudo que é rã, que é gia, aparece para ela. E a minha mãe disse que naquele dia, era muito cedo quando elas saíram, e uma onça, né, esturrava ao longe. Era comum ouvir isso. Mas naquele dia, era a última viagem dela, e ela disse que a onça, ela saiu seguindo, a partir de um determinado ponto, e ela disse: meu filho, ela esturrava, e a gente só não via ela, mas sabia que ela estava ali do lado. E aí eu perguntei para ela: mamãe, quem era o alvo? Ela disse: no mínimo, era eu, mas era por causa de você. E aí, antes de chegar na roça, tinha uma porteira. Ela disse que as 2 amigas, que veio ser a parteira, abriu a porteira, ela passou, fechou, e começaram a gritar. E meu pai veio com os trabalhadores, e naquela noite a minha mãe não retornou, teve que dormir. E o meu pai disse que os animais tiveram que ser presos, porque no período da noite
as onças ficavam, não era só uma, porque a mata era grande, esturrando em torno, e os cavalos, os burros, os jumentos, ficavam ouriços, né, oriçados, temerosos. E aí a minha avó disse para ela: você não vai mais voltar, só depois que você tiver esse menino. Essa história, eu conto ela para dizer que, desde cedo que a onça tem vontade de me comer. Mas quem tem uma mãe forte, não tem onça no mundo que coma, meu irmão. Que diga aí o no, hein? Então a minha vida foi assim. Eu nasci num lar cristão. Aos 10, 8, 9, 10, 11 anos, eu na igreja, muito dedicado sempre. Eu brincava na igreja. Eu sei muitos hinos da harpa, sei muitos corinhos, que aprendi literalmente. Culto doméstico era todo dia, e tinha que levantar mesmo para orar para o culto doméstico, a escola livre, a revista da escola dominical, e é uma história muito longa. Mas, quando eu fiz 14 anos, 15 anos, 14 para 15 anos, no culto dos jovens, o pastor falou assim: olha, você que vai pregar hoje. E eu lembro de ter entrado num banheiro e comecei a pregar João 14. Não se turbe o vosso coração, quer dizer, eu tinha isso memorizado, ainda hoje eu tenho gravado em mim. E a minha mãe na cozinha, eu no banheiro, e lá em casa tinha galinha, peru. E vocês sabem que peru faz barulho, né? Quando você grita, né? Ele glu, 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 né? E como eu fiz muito barulho no banheiro, o peru fazia glu, glu, e eu matei a charada. Então a minha mãe lá, aí eu lá dentro dizia: mas por que está preocupado? Deus é o puro glu, 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 digo, receba. Isso eu no banheiro. E a minha mãe ria, daí a pouco ela disse: menina, eu digo, enquanto ele não falar em línguas estranhas, eu não paro de pregar. Eu não era gente não. Pensa no menino Peralta, multiplique por 10, só dá na minha canela. E à noite eu fui pregar. E nós cantamos um hino, grupo, e eu gostava de tocar, né? Eu era metido a tocador, gostava de tocar. E assim foi a minha vida inteira, criado na igreja, envolvido. E aí a gente que é criado na igreja tem vontade de pecar 24 horas mais do que os outros. Tudo pra gente né? Então assistir um filme era pecado, levava uma surra. Se viesse um circo, misericórdia. Circo volante, que aparecia aqueles circos como vem aqui. O que vem aqui é circo de soléu, né? Para mim lá era circo de sola, era taca, era chibata mesmo, não era soléu não, era sola. E eu achava ruim porque começava tarde e tinha que sair do culto e voltar tarde, já voltava chorando. Não tinha jeito. Entrava, o papai estava na porta, lendo a revista Seara, a Bíblia dizia muito bonita, hein? Um menino como você, crente, lá no meio do palhaço lá, qual foi a piada mais engraçada que ele contou? Moça, a gente chorava demais, dizia: papai, me bata logo, por amor de Deus. Eu disse: não, vamos conversar. O que tu aprendeu lá? Joga bola. Misericórdia. Meu filho, o que tem jogo de bola? Depois do jogo de bola, o que os caras vão fazer? Era cachaça demais. Você nem como é que aqueles caras jogavam bola. E a gente, menino lá pelo meio, ele dizia: o que vocês vão aprender ali? Então a nossa vida foi assim, na igreja. E eu louvo a Deus por ter tido a honra, a alegria e a felicidade de ter nascido no lar de uma família de Deus, uma família de oração. Bendito seja a memória dos meus pais. Bendito seja. E aí, assim foi a minha vida, a vida inteira. Então, amanhã é o dia do meu aniversário de verdade. Agora vai ser amanhã, porque não tem jeito. Fala que é dia 17 é minha irmã, então 18 é o meu. Mas era hoje o meu. Virou aquela coisa, mas é amanhã. E Deus me deu um presente esse ano. Foi estar em uma igreja que me abraçou, que me acolheu, independentemente de qualquer coisa. Eu fui abraçado nesse lugar. Eu sou amado nesse lugar. E o que eu puder devolver, meu bispo e minha bispa, com o meu melhor,
vocês sabem que podem contar comigo, por gratidão e por honra. Bendito seja a MAP, Ministério de Adoração Profética, a minha igreja, a nossa igreja. Glorificado seja o Senhor. Na madrugada de hoje para amanhã, meu bispo, eu viajo. Eu prego amanhã na divisa do estado do Pará com o Maranhão, numa cidade chamada Dom Eliseu, no Jubileu de Ouro. Começou a festa ontem, e a minha passagem foi comprada para ontem. E o senhor que na terça foi do lado e disse assim: você vai pregar no domingo. E eu não lhe disse nada, mas a passagem estava comprada para ontem. E eu perdi a viagem. E acredite, eu perdi de propósito. Digo, agora eu vou pregar na terça, vou pregar na quinta, segunda e terça. Por que eu tenho que chegar lá no sábado? Tudo bem que tem que descer em Marabá e dá até mais uns 400 quilômetros até lá. E aí, eu digo, e agora? Eu fui entrar lá para remarcar a passagem, R$4.000. Falei, não tenho nem coragem de falar com o pastor da igreja, uma situação dessa. Mas eu vou dizer também por que eu perdi. Não foi tão de propósito, eu queria na verdade. Mas eu sou tão conectado que ela dizia assim: a passagem é 1h do dia 16. E para mim 1h do dia 16 era depois de meia-noite. Era quando acabasse o final do dia 16 para 17, então era de madrugada. Então eu digo, não, eu vou viajar na madrugada do dia 16, mas na madrugada do dia que começa. E aí quando deu assim meio-dia, eu digo, meu Deus, 1h já passou. Então depois de meia-noite é 1h do 17. Mas aí eu fui no aeroporto, e quando eu terminei de contar a minha história, o rapaz olhou para mim e disse: é seu aniversário, né? Ele disse: só por isso. E depois de meia-noite hoje estaremos, e eu peço as orações dos irmãos. E eu estou feliz por isso. E mais feliz por poder estar diante de vocês, os meus irmãos, a minha igreja, aqueles a quem eu amo. E me amem. Se vocês não me amarem, eu amo vocês do mesmo jeito. E quero desenvolver, eu gosto de ficar ali na porta para abraçar vocês. Na última vez engarrafou, e eu acho que até alguém talvez se incomodou. Meu Deus, está ali engarrafado na porta, e a gente quer passar e disse: abraça se me abraçar, se não me abraçar não passa. E hoje então, meu irmão, amém? Você pode dar glória a Deus comigo por esse dia especial? Glória a Deus. Então vamos lá. Esse texto aqui, ele narra uma das histórias mais belas, assim, de superação, desafio na vida do ser humano. Está aqui, ó, no livro de Juízes. Patterson, o livro começa contando que, mais uma vez, ela diz assim: uma vez mais, Israel pecou contra Deus e fez aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. E vai descrevendo tudo que eles tinham feito de errado, não pela primeira vez, mas sei lá, pela 1ª vez. E aí diz assim: e por causa disto, entregou-lhes o Senhor nas mãos dos midianitas. E aí quando a gente vai estudar um pouquinho sobre quem eram os midianitas, eles eram literalmente inimigos ferrenhos de Israel. Eles tinham prazer em detonar Israel. Eles já eram de alguma forma maus, de alguma forma não, na sua totalidade maus, cruéis. Mas quando se referia a Israel, eles tinham o maior prazer em destruir, em perseguir, em maltratar, em massacrar. Existe alguém que tem prazer em massacrar a sua vida, em querer destruir a sua vida. Existe alguém que odeia a sua fé, que odeia o teu Deus, que odeia a sua dedicação. Existe alguém que quer ver a sua ruína, mas antes que você se entristeça, existe alguém que está acima de todas estas coisas e que nunca te deixou só. A Bíblia diz que quando Deus entrega eles nas mãos dos midianitas, eles começam a sofrer.
e a pagar um preço que eles não tinham até como pagar, a ponto do texto dizer que eles foram se tornando pobres, miseráveis. Abateu-se sobre Israel um espírito de pobreza, um estado de pobreza. A economia, ela foi destruída, não havia paz. A Bíblia diz que quando os inimigos, eles se dirigiam para a terra onde estavam o povo de Israel, eles saíam destruindo tudo. Eles destruíam. Eles tocavam fogo nas casas, roubavam tudo que havia de melhor, tudo que havia de melhor. Eles separavam o que havia de mais nobre, de melhor, e levavam consigo. E a Bíblia diz que quando eles retornavam, além de já terem destruído o que encontravam pela frente, quando eles retornavam, eles saíam matando mulheres, matando crianças, matando animais, homens, velhos, todos eles destruíam. Eles eram maus. E isso não foi só 1 ano, 2 anos, vários anos. E quando eu estava lendo sobre isso, Patterson, eu me lembrei que tem um movimento por aí que gosta disso também, de invadir as coisas dos outros, destruir as coisas dos outros, jogar por terra sonhos. Eu estou contando essa história só para chamar a sua atenção para alguma coisa, e eu vou já dizer agora. A Bíblia diz que no meio desse sofrimento, me ajuda com o retorno, Marcos, no meio desse sofrimento todo, eles resolveram, olha só, clamar a Deus, e diz o texto, meu bispo, meu professor, por causa da opressão dos midianitas. O negócio era tão sério que eles não estavam mais orando por outra coisa. Eles começaram a dizer: Deus, midianitas, não suportamos mais, não aguentamos mais. Midianitas de manhã na oração, midianitas meio-dia, midianita de tarde. Isso é oração específica. Nós aprendemos com eles que quando o problema se agrava, nós não temos que divagar nas nossas orações, nós temos que ser pontuais, dizendo: Senhor, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero. E Deus diz assim: então tá, tu quer? Pois eu vou chegar e eu vou resolver este problema por causa das suas orações. Diga comigo para escutar, lá onde eu nasci em Codó, diga: Deus, eu aprendo que eu tenho que falar o nome do problema. Fale o nome do problema. Diga o nome dele, do problema. Se esse problema tiver o nome de um ser humano, pode diga o nome desse ser humano. Se esse problema tiver o nome de uma instituição, diga. Se tiver o nome de alguma coisa, diga. Conte para Jesus. Tem um Minho Corinho que diz assim, ó, a melhor jogadora de vôlei do Brasil: ei, conta para Jesus onde era a tua dor, que Ele te ajuda a carregar a cruz. Senhor, está doendo é na perna. Ah, eu quero uma oração genérica. Amém. A bênção vem genérica, mas quando é específico, ore pela causa específica, porque há um Deus que é especialista em resolver problemas específicos. E a Bíblia diz que eles estavam orando. Aí Deus levanta o profeta e mostra tudo para ele e diz: olha, eu só quero lembrar 3 coisas a vocês. Primeiro, eu sou o Deus, Criador dos céus e da terra. Segundo, fui eu que livrei vocês da terra do Egito. E lá descreve, da escravidão, do lugar trágico, do teu passado terrível, lá daquele lugar onde você não deve nem lembrar.
fui eu que coloquei vocês aqui. Eu sou o mesmo Deus. E eu ouvi a oração de vocês. No meio desse contexto todo, tem alguém. Diga comigo, alguém. Não, não é alguém, é outra pessoa. Diga alguém. Diga mais alto, alguém. Não é a música do Roberto Carlos, não. Diga, mas esse alguém. Ei, teve gente que não falou. Diga, mas esse alguém. Aponta para você, diga, sou eu. É com você que o Senhor está falando nessa manhã. Comigo, é conosco que Ele está falando. Agora olha o cenário onde Deus vai falar com Gideão. A opressão era tão grande que nós plantamos milho lá na Roça Church, que agora vai ser Roça Map, essa safra agora, né? E eles ficavam de olho, olha, plantou milho agora, daqui 3 meses tem produção. Aí eles atacavam exatamente no período da colheita. Eles não iam no tempo de escassez, guarde isso. O diabo não vai te fustigar na época da escassez. Vai ser no melhor momento da sua vida. Vai ser na hora da abundância que ele vai chegar. E a gente precisa aprender isso. Na escassez, Deus. Na abundância, Deus. A Bíblia diz, Gabriel, que Gideão estava malhando o trigo. Diga trigo. Não, meu Deus do céu, diga trigo. Você não me ajudar a pregar, eu só vou parar de pregar 4 horas da tarde. Estou na véspera do meu aniversário mesmo, então eu tenho direito. Ei, trigo onde? No lugar onde se pisava uvas. Para vocês entenderem, malhar o trigo é pegar o trigo, tirar ele da palha, bater. Era tirar o milho de dentro do próprio sabugo do milho, colocar em cima de uma peneira, jogar para cima, o vento sopra, tira a palha e fica só o milho. Então você precisava de um lugar aberto, para poder limpar o milho. Onde que ele foi limpar? Num lugar fechado. Por que que o lugar era fechado? Era um lugar de pisar uvas. Hoje é diferente, mas antigamente ainda existe processo aí que você vê, as pessoas pisam a uva. E ele estava malhando o trigo onde se pisava uvas. E aquilo ele estava fazendo porque ele estava sabendo que se ele fizesse isso fora, ia chamar a atenção dos inimigos. Diga comigo, a estratégia, diga a estratégia da abundância que Deus me deu, eu preciso praticar. Não tem que colocar na frente dos outros. Faça para você diante de Deus e não se preocupe que o resultado vai vir. Quando ele está fazendo aquilo, quem que aparece para ele? Um anjo. A Bíblia diz que um carvalhal, ou pé de carvalho, enorme. Tem lá um homem sentado, olhando para ele, fazendo aquele serviço. Eu vou botar só do lado aqui, tá, Marcos? Não vou pisar em cima não. Rapaz, olha, você é diferente. Como é que é? Você é diferente, viu? O homem cumprimenta ele. E se fosse uma tradução aqui para os árabes descendentes que tem aqui, ele diz: Salam aleikum. E ele retorna para ele: Aleikum salam. Era, pai, seja contigo. Nem mais ou menos isso? É. Eita, pai, falei até. Aí, quando ele olha e cumprimenta ele, a primeira palavra que ele diz para ele depois do cumprimento, ele diz: varão, homem, guerreiro, varão valente. E aí ele diz assim: homem valoroso. Ele está dizendo: você tem um valor diferente. Você é igual, mas é diferente dos demais. Eu vou dizer até você da glória: nós somos iguais, mas somos diferente dos demais. Guarde isto. É um detalhe daquilo que fazemos que chama a atenção de Deus. E aí Deus se aproxima dele e diz, então o anjo apareceu e diz: o Senhor é contigo,
varão valoroso. Aquele homem ouve essa palavra e ele questiona consigo mesmo, porque a próxima expressão do anjo para ele é: vai nessa tua força, essa força que está contigo, homem de Deus, vai nessa tua força, porque tu livrarás o teu povo das mãos dos seus inimigos. Imediatamente ele olha para toda essa circunstância, e o que é que ele diz? Bom, se de fato o Senhor é comigo, e se eu sou alvo do Senhor, e se Ele está dizendo que Ele vai livrar-nos das mãos dos inimigos, por que Ele não livrou antes? Por que nós estamos passando tudo isso? Onde Deus estava quando isso começou a acontecer? E eu vou lhe dizer uma coisa aqui, e se você não der glória, eu vou dar por você. Às vezes nós nos esquecemos da prática dos nossos erros e só queremos questionar com Deus por que estamos pagando aquele preço. Devemos olhar para trás, sim, e lembrar de que às vezes o que estamos vivendo nada mais é do que o resultado daquilo que nós plantamos lá atrás. Pastor, mas Deus perdoa. Perdoa. Mas lei da semeadura é lei da semeadura. Plantou, quem sabe o resto? Colheu. Quem planta vento, colhe tempestade. A graça de Deus é poderosa, a misericórdia de Deus é abundante, e a Bíblia diz que então Deus fala com ele. E aí num dado momento dessa conversa, o anjo diz para ele assim: olha, para encerrar aqui, essa graça que está sobre você, essa sua determinação, foi o que me trouxe aqui, para te dizer que nessa força que você tem, se você não der glória, eu vou dar por você. Nessa força que você tem, eu vou dizer até você dar glória, não é numa força exterior, não é algo sobrenatural, não, é nessa capacidade que você tem. O Senhor diz: é com ela que eu vou te usar para fazer a diferença. É com ela. Você pode aplaudir ao Senhor. É com essa força que você tem. Olha, repita comigo assim, olha, você não é o He-Man, mas diga: eu tenho a força. Diga. Às vezes é preciso a gente lembrar você. Por quê? Porque é o que tem de gente reclamando, cantando a música da galinha de Angola: eu estou fraca, eu estou fraca, eu estou fraca, eu estou fraca, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco. Fraco. O crente mais fraco, ele se parece com Jesus. E Jesus disse assim: se vocês crerem, vocês farão coisas maiores do que estas que eu estou fazendo. Aí eu fico pensando, o que é um crente fraco? Aí a Bíblia diz que quando a gente está fraco, aí é que nós somos fortes. Aí Gideão faz um questionamento e ele pede uma prova. E vocês sabem a história. Ele pega um novelinho de lã, e aí ele coloca e diz assim: Senhor, se de fato o Senhor mesmo está falando comigo, então que chova, que caia orvalho em tudo que é lugar, e não caia aqui. Aliás, e caia só aqui. Aí quando ele chega lá, está tudo seco, e o novelho de lã está todo molhadinho. Aí ele: gostei, realmente é, mas eu queria mais uma prova. O camarada não era brincadeira não, é guerreiro, é diferenciado. Aí ele diz: eu quero que aconteça o inverso, que molhe do lado e aqui fique sequinho. Quando ele chega, está tudo ensopado de orvalho, e lá estava sequinho. Quando ele olha e vê aquilo, aí ele reconhece que era Deus. E diz a Bíblia que o anjo desaparece e ele cai em si, e diz o que todo grande homem de Deus no Antigo Testamento diz: vou morrer. Vou morrer. Por quê? Porque eu vi Deus. E ele diz que quando ele se ajoelha no chão, lá aparece. Agora quem que aparece? É o próprio Deus. O próprio Deus aparece para ele. E ele diz assim: olha, deixa eu pedir uma coisa para o senhor. Espere bem aqui, que eu vou bem ali preparar uma comida.
Às vezes a gente está lendo e acha que ele virou as costas e voltou. Vá lá agora na roça preparar uma comida e vá trazer para cá. Ele teve que ir lá pregar o cabrito, matar o cabrito, cuidar do cabrito, preparar a lenha. Quanto tempo ele gastou? Alguns dizem que ele gastou uma manhã inteira. E o Senhor permaneceu lá. Eu vou dizer até você da glória, quem sai da rota somos nós. Deus está sempre ali, nos esperando no lugar aonde nós devemos levar a oferta, o melhor da nossa vida para Ele. Ele vai estar sempre lá nos esperando, porque Ele tem algo especial para aqueles que vão até a sua presença. A Bíblia diz que Ele vem, oferece, e quando Ele oferece, que termina de oferecer, Ele desaparece. E aí é quando Ele clama: vou morrer. E a Bíblia diz que naquele momento o anjo vira para ele e diz assim: olha, eu vou te pedir três coisas. Primeiro, eu quero que você faça algo diferente, mais do que você está fazendo. E às vezes tem gente que está, cadê o nosso vereador? Ainda está aí ainda? Ali o nosso vereador. Na campanha, se você é igual, você não aparece. Você tem que fazer a diferença e tem que ser diferente. Você tem que chamar a atenção. Você tem que conquistar as pessoas. E até o próprio Deus, Ele gosta quando fazemos coisas diferentes para honrar o nome dEle. E a Bíblia diz, meu bispo, que Deus vai lá e diz para ele assim: só, teu pai tem um novilho, aquele de 7 anos, que é o xodó da fazenda. Sim, senhor, mate ele. Como é que é? Mata ele. Lá na cidade tem um altar que é do Deus de toda a comunidade. Vai lá e derruba aquele altar. Sabe aquele poste ídolo que representa ele, o melhor da adoração de vocês? Derruba, racha, transforma em lenha e faz um fogo. Tem muita gente que lê isso aqui e acha que é a coisa mais normal, pastor Enoque. É como se Deus dissesse assim: vai agora, eita, lá na esplanadas do ministério, na igrejinha Rainha da Paz, tem uma estátua sendo lá de fora que Nossa Senhora Aparecida. Vai lá e derruba ela, toca fogo nela. Ei, vocês sabem o que aconteceria se hoje saísse alguém daqui e arrancasse aquela imagenzinha daquele tamanhozinho, atrás da igreja, na frente da igreja Rainha da Paz? O que aconteceria? Tem um bispo da Universal que está famoso até hoje, execrado, porque um dia só encostou os pés nela assim, execrado. Imagine alguém que vai lá cultuar. Aí deixa eu lhe dizer, aquele mesmo poste ídolo, ele era adorado em várias culturas diferentes, com nome diferente, mas é a mesma coisa. E quando eu estava aqui pensando nisso, eu estava me lembrando, existe uma santa que aqui no Brasil ela é negra, lá em Portugal ela é branca, lá na Itália ela é amarela, para todo lugar é a mesma, mas só mudou o jeito. Assim era aquele poste ídolo. As culturas diferentes o adoravam como sendo ele o responsável por tudo de bom que acontecia. E Deus disse: vai lá. Ei, Deus estava dizendo: vocês passaram a vida inteira adorando eles, vocês viraram as costas para mim, agora eu estou vendo que você é diferente. Então é você, nessa tua força, que eu vou usar para mudar a história de sofrimento do teu povo. Mas diga comigo para escutar lá em Taguatinga, diga: mas, me ajuda, Gabriel, mas toda história de mudança tem um preço, e é caro. Aí a Bíblia diz que ele fica com medo. Ele tem medo daquilo. Mas como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí ele junta 10 amigos, 10 pessoas com ele. Diz: meu irmão, deixa eu te contar um negócio. Papai do céu apareceu para mim, disse que é para matar, para começar matando aquela novilha do papai. Eu já sei que eu estou morto mesmo, mas vamos embora logo matar. E o que mais? Se eu não vou contar para você, chegar lá na praça eu conto.
Chegou lá, eles meteram o cacete para cima da santa, meu irmão. Derrubaram o poste na base do cacete, do machado, racharam a lenha, tocaram o fogo. Meu amigo, quando amanheceu o dia, a conversa correu. Disse, que escândalo, que absurdo. Olha, Jornal Nacional deu entrada assim com aquela chamada, não tem? Tudo que é notícia do mundo, acabaram, destruíram, fizeram tudo e tudo mais. E corre, tem sempre um fofoqueiro de plantão olhando tudo. Sempre tem um fofoqueiro. Mas aqui e acolá, meu bispo, Deus usa os fofoqueiros para disseminar o propósito dele através da sua vida. De todo, não tenha raiva do fofoqueiro não. Ore por ele. Vai que Deus usa ele para ser um canal de bênção na sua vida. Mas a maioria é só gente ruim mesmo. Mas vamos lá. E aí um fofoqueiro vai lá e diz assim, sabe quem foi que fez isso? Foi esse irmãozinho aí, ó, aceitou Jesus aí agora, está onde crente lá na MAP. Foi ele que fez essa bagaceira. Levam ele para a praça. O pai dele, que era poderoso, quando viu que iam matar o filho, se levanta e diz assim, rapaz, eu ri demais. Se foi ele, pois que Baal mate ele. Ele sabia que os caras iam matar o filho dele. Pois se foi ele, então que Baal mate ele. Aí todo mundo disse, é mesmo. Por isso o nome dele foi chamado Jeru-Baal. Ou seja, que Baal brigue com ele, lute com ele, que se Baal se defenda. E a Bíblia diz que houve uma revolução. Quando todo esse processo está andando, Deus diz para ele assim, diz, olha, já no próximo capítulo, reúne o povo, porque eu vou livrar vocês da mão dos midianitas. Detalhe, o exército midianita contava cerca de 135 mil soldados habilitados, guerreiros. A Bíblia diz que quando eles vinham marchando de lá para cá, nos camelos, os camelos eram incontáveis. Sabe aqueles filmes de época que tem aquelas guerras abertas, que vem aquela multidão de soldados? Você imagina 135 mil homens montados em camelos, em cavalo, armados até os dentes e dirigindo para um povo que naquele momento escolhido foi pouco mais de 30 mil homens. Aí, quando ele está pensando, como que eu vou fazer um negócio desse? Aí Deus fala para ele assim, diz, olha, deixa eu te falar um negócio. Deu quantas pessoas? Disse, olha, Deus, passa de 30 mil. Disse, bora bem ali que eu quero separar os homens dos cabra macho. Porque tem um homem e tem um cabra macho. Tudo era homem. E detalhe, há um estudo que diz que todos já haviam recebido as trombetas. Você sabe o que é você entregar um instrumento para um soldado e depois pedir de volta? Imagina a senhora, já está selecionada, vai jogar, bota a camisa, aí quando você quer entrar, tira a camisa, fica no banco. Misericórdia. E aí, pastor? Já tinha dado as trombetas. Aí Deus disse só o seguinte, deixa eu só fazer um teste aqui. Leva lá para a beira do córrego. Todo mundo depois do exercício com sede. E presta atenção o jeito que eles bebem água. Ai meu Deus do céu. Camarada vem de lá armado. Aí ele pega a arma, presta atenção, deixa a arma no chão, se ajoelha e fica bebendo água com a mão. E a arma lá longe. E Deus disse assim, Josué, Gideão, se tu não contou, deixa que eu já contei, tá? Só aí já passa de 30 mil. Separa, Senhor, separa, pede as trombetas de todo mundo e fica só com aqueles que levaram a boca lá. Se você for em Israel, quem já foi em Israel aqui sabe, a gente está andando dentro de Israel e os soldados, moças, jovens, 18 anos, 19 anos, eles estão no shopping andando com a arma, mesmo a paisana, mas estão armados. No meio da rua, você caminha, eles estão com um fuzil. Você entra lá no túmulo de Davi, entra lá no centro de adoração, eles estão lá do mesmo jeito. Estão lá adorando com uma arma nas costas. Eles não se desgrudam da arma. Aquilo representa para a comunidade que ali tem um guerreiro, ali tem uma guerreira, ali tem um soldado, ali tem uma soldado de Deus preparado para a guerra. E naquele momento, quando ele separa, só fica 300. O improvável.
Você sabe o que é 300 para 135 mil? Eu não sei nem qual é a proporção, mas é uma coisa absurda. Quando separa só os 300, eu já vou encerrar, e já vou chegar onde você quer. Que Gideão para e pensa assim: meu bispo, e agora? Como é que nós vamos colocar o telão? Precisa de uma reforma, precisa mudar aquilo dali, precisa melhorar essa estrutura. Eu estava contando com a igreja toda, e de repente Deus disse que é só 30. Não, meu Deus! E vem aquele sentimento. E aí Deus diz assim: ó, deixa eu te dar mais uma dica. Vai lá no acampamento e escuta o que é que eles estão falando. Isso aqui é demais, pastor Wendel. Aí ele pega um assessor dele e fica na margem do acampamento. E quando ele chega lá, tem exatamente um camarada conversando com outro assim na tenda do lado de fora, olhando para o lado, e disse: rapaz, eu tive esta noite um sonho. E o que é que você sonhou? Ele disse: eu sonhei que um bolo de cevada descia daquelas montanhas, rolando de lá para cá, e atingia a tenda, ou seja, o acampamento, e destruía tudo. Quando ele está contando isso, o outro lado diz assim: isso não é outra coisa senão Gideão, filho de Joás, é a espada dele. Agora, você já parou para pensar o que era que ele estava malhando lá no lagar? Era o quê? Não me ajuda. Ele estava malhando o quê? E o sonho que ele viu descendo foi um bolo de cevada, extraída da onde? Do trigo. Quando se prepara o trigo, ele estava preparando o trigo. Ele disse: era um bolo, era um pão. Isso não é outra coisa, é a espada de Gideão. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele sai dali, Gideão se renova todas as suas forças, a expectativa dele flui, ele já não tem mais dúvidas. Agora as suas convicções, elas são plenas de que realmente era Deus que estava fazendo tudo. E eu quero chamar você para esta reflexão aqui. O que nós, não é você, o que nós estamos fazendo para chamar a atenção de Deus? Ah, pastor, o que eu estou fazendo é treinar todos os dias, amém. Mas lá no treinar todos os dias, tem que acontecer algo diferente para chamar a atenção de Deus. Eu venho para a igreja todos os dias, sim, glória a Deus, mas na hora do culto tem que ter algo diferente para chamar a atenção de Deus. Ah, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou contribuinte, mas no meio da tua oferta, no meio das tuas contribuições, tem que ter algo diferente para chamar a atenção de Deus. Ah, mas a minha fé, o meu testemunho, a minha vida, mas na sua fé, na sua vida, tem que ter algo diferente para chamar a atenção de Deus. Seja diferente, faça algo diferente, porque Deus levanta exatamente estas pessoas. E detalhe, vocês já ouviram o bispo pregar isso aqui várias vezes: Deus nunca usa alguém ocioso. Ah, eu estou aqui em casa preparado, separado, é meu ano sabático só para preparar. Vou ler 30 livros agora esse mês, eu vou ouvir 30 mensagens do bispo, eu vou jejuar, eu vou viajar. Não, é na hora que você está mais ocupado, na hora que você acha que não tem tempo nem para comer, é que o anjo chega no meio da maior dificuldade e diz: é contigo que eu estou falando, é com você que eu estou te dizendo, é você que eu quero usar. Davi, quando foi chamado, estava onde? No meio da atividade. Josué estava no meio da atividade. E assim todos os grandes homens e mulheres que fizeram a diferença, Deus os chama na hora que eles estão mais ocupados. E eu quero chamar a atenção aqui para mais 3 coisas e já vou encerrar. Primeiro, o Brasil vive uma opressão. Nós estamos passando por uma opressão. A cidade, como é que é o nome da cidade? Lá em Mineiros, é? Cidade do Senhor. Lá em Mineiros tem uma opressão. Aqui na nossa cidade tem opressão. Opressão no mundo espiritual. Tem pessoas oprimidas em várias áreas da vida.
E aí Deus está dizendo: eu preciso levantar alguém para mudar a história desse povo, dessa igreja, dessa cidade, da sua família. Eu preciso levantar alguém. E esse alguém que Deus quer levantar é você, pastor do céu. Vamos aqui dar uma olhada na característica de Gideão e ver se parece um pouquinho com você, minha irmã. Primeiro, quando o anjo fala com ele, ele diz assim, para começar, a minha família, meu amigo, eu não sou da família mais nobre. Se for dos Liras, tudo bem. Se for dos da Silva, né? Maravilhoso. Se for dos grandes, não. A minha família é a família mais simples. Outra coisa, eu, lá no meio da minha família, você sabe como é que eu sou visto? Nem visto eu sou. Prova disso é que eu estou aqui escondido e não apareceu ninguém, só o Senhor. Aí Deus disse assim, eu vou usar uma palavra do bispo, é Deus dizendo assim: são exatamente vocês, improváveis, que eu estou levantando para fazer a diferença aqui agora. Pastor, pelo amor de Deus, e como é que eu vou fazer? Olhe para mim só por um instante agora. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você pensa que não é nada, nesse exato momento você se desnuda de toda a capacidade que você tem, e você diz: eu não sou nada. O Espírito Santo diz assim: tá, e eu gostei. Porque exatamente quando você se acha a pior pessoa do mundo, você se humilha, se coloca diante de Deus, a sua mente vai lá no Altíssimo e diz: olha, se não for Deus na minha vida, eu não vou ser. E eu vou dizer uma coisa para você que está me olhando aqui agora: é através da sua vida, através de você, que Deus vai mudar, inclusive a história desta igreja, bem aqui onde você está realizando aqui. Como assim, pastor? É através de você que Deus vai mudar tudo. E eu quero concluir esta palavra contando uma história. O ano era 1910. Eram apenas dois jovens, um de nome Daniel Berg e outro Gunnar Wingren. Eles estavam do outro lado do Atlântico, numa reunião numa igreja parecida como essa. E ali aconteceu algo como aconteceu aqui na terça-feira passada. Foi tão grande, extraordinário o poder, a mover de Deus aqui na terça-feira passada, que ficou difícil para o bispo descer de cima do púlpito. Tamanha foi a glória de Deus derramada. E Deus fala com dois rapazes e diz assim: olha, vocês serão usados para fazer uma grande obra em um outro país. O nome de um era Gunnar Wingren e o nome de outro era Daniel Berg. Eu estou colando essa história aqui para fazer um fechamento e lhe trazer para uma realidade. Lá em Gideão, todos nós sabemos, os 130 e tantos mil soldados foram vencidos por apenas 300. E você vai perguntar: mas os 300 lutaram, mas quem deu a vitória foi Deus. Eu vou dizer até você da glória: você vai lutar? Vai. Nós vamos lutar? Vamos. Mas quem vai dar a vitória é Deus. Deus é quem vai dar a vitória. Aqueles dois jovens um dia pegaram o mapa, giraram, botaram o dedo e viram um nome chamado Pará. Eles ampliaram o mapa e lá no Pará tinha uma cidade por nome Belém. Eles entraram no navio a vapor, passaram o oceano, desceram em Belém sem falar uma palavra em português. Foram acolhidos por algumas famílias que ali estavam. Passaram a congregar numa igreja batista. E eles pediram que o Senhor os ensinasse a falar em português. E se alimentavam das mangueiras centenárias que ainda hoje tem lá na Guilherme Malché, em Belém, uma das principais avenidas lá de Belém. E eles foram trabalhando, e abriram ali uma igreja chamada Missão Apostólica da Fé. Depois mudaram o nome para Assembleia de Deus. Estão em memória pastor Daniel Berg e Gunnar Wingren. Foram apenas dois homens, jovens, solteiros, que saíram de um lugar
de um centro de adoração e se deixaram ser usados por Deus. A Assembleia de Deus hoje é responsável por praticamente todas as demais ramificações pentecostais do Brasil. Se juntar o trabalho daqueles 2 rapazes e colocasse todos juntos o resultado do seu trabalho hoje, nós diríamos que de quase 10 pentecostais desse país, 8 são batizados, claros, por Deus, mas fruto de alguém que ousou pregar uma palavra que destoava daquilo que era pregado na época e se tornou o que é hoje. A igreja que mais envia missionário para o mundo é a igreja evangélica brasileira, fruto de alguém que um dia ousou sair do quadradinho para fazer a diferença. Eu estou pregando hoje, nesse dia 17, para dizer a você, e guarde isso aqui: se você quiser, Deus vai mudar a história do nosso país a partir da sua vida. Deus vai mudar a sua história de vida. Deus vai mudar a minha história de vida. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor. São 11:08. Me ajuda, pastor Patterson. No lugar onde nós estamos, quando achamos que ninguém nos vê, é ali que o anjo aparece dizendo para você e para mim: homem, mulher de Deus, valoroso, guerreiro, guerreira, primeiro, o Senhor é contigo. Se você der uma olhada, você vai perceber que ele diz assim: mas eu não sou nada. E eu vou perguntar para você: você é alguma coisa? Nós somos alguma coisa? Diante de Deus, quem somos nós? Se comparar, quem é o ser humano comparado à glória de Deus? E me permitam fazer aqui abrir uma chave, o que seria para uma exortação, mas longe de mim exortar alguém aqui. Eu acho que só o nosso bispo pode fazer isso. Mas me permita esta palavra aqui, que seria uma espécie de conselho. Não se julgue poderoso ou poderosa, meu irmão. Não ache que o fato de Deus ter te abençoado financeiramente já é tudo. Isso que você tem, esse dom, essa graça, os bens, o sucesso, a prosperidade, isso é fruto exclusivo da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Essa semana agora, eu estive em uma UPA para acompanhar um amigo. E aquele amigo estava saudável até as 10 da noite, quando fez o exame. À 1h30, 2, 3 da manhã, eu estava tentando convencer o médico para não deixá-lo morrer. E ele estava saudável às 10 da noite. Às 23 horas, seu resultado do exame. Ele estava com uma apendicite no limite. Se o limite é 10, na espessura estava 11. Podia sulfurar a qualquer momento e matá-lo. Ele olhou para mim e disse: Portela, tudo que eu tenho, eu daria para eu não passar por uma cirurgia agora. Eu digo que você só tem uma coisa: é a tua vida que você precisa entregar nas mãos do Senhor agora. 3 da manhã eu estava com ele. No outro dia, às 2 da tarde ele estava numa ambulância. E essa noite, eu passei a noite toda preocupado, porque eu não pude ir para o hospital. Mas ele passou 3 horas dentro de um centro cirúrgico. O que era para ser um procedimento mínimo, se transformou num processo muito delicado. E agora pela manhã, antes de vir para cá, eu mandei uma mensagem, já estava sóbrio, me respondeu dizendo assim: se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que nós temos, tem um valor humano? Tem. É preciso a gente valorizar isso, considerar? É.
Mas mais que isso, nós precisamos nos dispor para ser usado, para sermos usados por Deus. Então o conselho que eu quero dar é: não se vanglorie por causa do carro novo. Glória a Deus pelo carro novo, é bênção. Não se vanglorie por causa da roupa. Glória a Deus por causa. Mas não ache que isso lhe torna ou me torna melhor do que o meu irmão só por conta disso. Não, um dia isso aqui vai passar. Mais do que isso, nós temos uma vida que é preciosa para Deus. E eu quero que você saiba que você é o Gideão de hoje. Você, minha irmã, é a Gideã de hoje. Hoje, dia 17 de novembro de 2024, o Senhor não aparece para você do lado de uma árvore, mas dentro da igreja dizendo: varão valoroso, varoa valorosa. Ele está dizendo: você tem um valor que excede ao de finas joias. Não se ache a pior pessoa do mundo, e nem tenha na sua mente que o fato de ter alguma coisa te faz melhor ou maior que alguém. Não, o Senhor, Ele é misericordioso. Ele te deu, mas Ele requer de você, Ele requer de mim, que façamos alguma coisa antes que os midianitas destruam tudo. Você é uma joia, eu vou dizer até você dar glória. Você é uma joia preciosa nas mãos do Deus de Israel. Se ninguém te valoriza, o Senhor está dizendo: tu és uma joia do meu tesouro. Tu és valorosa, tu és valoroso. Agora, se você acredita que realmente o Senhor pode te usar e quer te usar, me dá um presente agora. Sai do seu lugar. Eu quero pedir para o bispo nos abençoar com a palavra de oração, mas eu quero tocar na sua fronte e dizer para você: hoje o Senhor te levanta como Gideão, dentro da tua casa, dentro da sua família, aqui dentro da nossa própria igreja, para fazer a diferença. Lá no seu trabalho, lá no seu bairro, no seu círculo de amizades, o Senhor está precisando de um Gideão e de uma Gideã. Onde ele está? Onde ela está? Eu desafio você a vir aqui na frente agora. E acredite, uma nova história vai começar a partir de você. E é uma história de libertação. Gideão, ele era um homem como você. Pode vir, Deus abençoe a sua vida. Gideão não era melhor do que nós, ele era como nós, era uma pessoa como você, mas ele estava fazendo alguma coisa diferente. E Deus foi até ele para dizer: é você, é contigo que eu conto. Nós temos um desafio grande, irmãos, de transformar essa igreja na igreja com maior potencial de alcance em Vicente Pires. Escutem, já já nós seremos conhecidos no Brasil inteiro como a comunidade evangélica que mais cresce no Distrito Federal. Já já nós conheceremos homens e mulheres aos quais Deus levantará aqui dentro desta igreja e usará e aparecerá nos altares dos maiores templos deste país. Já já esse ministério de louvor será conhecido não apenas pela execução, mas por causa da graça, do poder, da unção de Deus sobre nós. Você é o Gideão que o Senhor chama. Você é a Gideonita que Deus chama. Vem cá, meu irmão, você e a sua esposa, sai daí, vem cá. Você também é um Gideão. Pastor, mas eu já fui aí na frente na terça-feira. Então vem de novo. Outro dia eu perguntei para o irmão o que ele achava disso, quando a gente convida as pessoas para vir na frente. Ele disse: olha, melhor é convidar as pessoas a vir à frente do que virar as costas para ela. Então vir à frente no altar é se dispor, é expressar, é apresentar uma disposição de querer mais. E eu quero concordar
que os midianitas não destruirão a sua casa, nem a sua família, nem os seus negócios e nem os seus sonhos. Deixa eu botar o óculos aqui, meu bispo. Pode vir mesmo roendo as unhas, venha. Venha. E você também, minha filha, venha. Venha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir. Vem mais pertinho aqui do altar, por gentileza. Eu não estou com forçação de barra. É porque tem algo especial de Deus para você. A gente teve uma reunião pastoral. E na reunião pastoral a gente colocou na mesa que essa é uma igreja profética. Homens e mulheres profetas que Deus tem levantado aqui. E o texto começa dizendo que Deus usou um profeta para lembrar o povo daquilo que eles tinham feito de errado. E o mesmo Deus é o Deus que usa um profeta, um vaso, para vencer aquela guerra. Se eu sou profeta de Deus para você nesta manhã, eu quero que você escute o que eu vou lhe dizer. O Gideão que Deus conta para fazer a diferença é você mesmo. Pastor, mas eu sou o menor, eu sequer nem sei falar. Pastor, todas as desculpas que Gideão apresentou, Deus disse: olha, eu sou o Deus, e eu uso você, eu quero usar você. Então não adianta querer fugir, não adianta querer se esconder. Você já estava escondido mesmo, você já ia perder tudo mesmo. Então Deus está dizendo: você não vai mais perder nada. A partir de agora eu vou usar você, e através de você vai acontecer uma mudança que vai mudar a história do seu povo. Coloque a mão no coração, por gentileza. E eu vou descer e vou ficar aqui embaixo também. Diga comigo assim: meu Deus. Diga: meu Deus, nesta manhã eu também sou Gideão. O Senhor sabe o meu estado e o quanto eu preciso da tua graça. Diga: Senhor, o que eu estou fazendo é para a minha sobrevivência, mas se o Senhor quiser me usar para a sobrevivência de muitos, para fazer a tua vontade, diga: eu estou aqui, Senhor. Diga: nesse 17 de novembro eu renovo o meu compromisso diante do teu altar, e eu quero ser, Senhor, um Gideão nos meus dias, para a honra e a glória do teu nome. Meu bispo. Pai, em nome de Jesus, sela a sua palavra agora sobre a vida dos teus filhos e filhas. Deus, que verdadeiramente, Senhor, é a essência, aquilo que nós não conseguimos ver com os olhos e nem entendemos, Senhor, Deus, com clareza, Senhor, Deus, mas o Senhor vê. Então, no nome do Senhor Jesus, assim como foi com o Gideão, a força que muitas vezes não sentimos, a força que muitas vezes não temos discernimento que temos, com esta força, e cada um deles sejam vocacionados, levantados para esse tempo, com uma voz para esse tempo, para esta hora, para este momento, para que aquilo que o Senhor estabeleceu venha se cumprir. Deus, existe um alinhamento no reino espiritual, existe um alinhamento, Senhor, no reino espiritual, no Brasil, Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus, existe um alinhamento, Senhor, espiritual, Senhor Deus, dentro do estado do Distrito Federal. Então, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor Deus, mover, e que teu Espírito encontre o Espírito, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos e filhas aqui nessa manhã, e que o Senhor possa levantá-los. Deus, que o anonimato seja, Senhor Deus, uma realidade passada. Deus, o que no nome do Senhor Jesus, a notoriedade, Senhor, de cada um dos teus filhos seja para louvor e adoração do teu nome, no nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Diga para pelo menos 5 pessoas: o Senhor é contigo, homem ou mulher valente. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Deus do impossível não desistiu de mim.